Pensamento e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Nós vamos agora ao berço, que é a lição 11. Pensamento e Vida, berço. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos de vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Ele usa uma palavra muito forte que eu achei aqui no meio: senhoreio. Ou seja, todos nós estamos nos apossando de um corpo. E isso é uma bênção tão grande, poder ter um corpo físico, para exercitarmos aqui na Terra aprendizados importantes para cumprirmos nosso processo evolutivo ao longo dos milênios. Portanto, precisamos aprender que nós estamos aqui na Terra, dentro de um berço, dentro de um conjunto familiar, onde estamos retratando o ontem, nos ajustando dentro desse grupo familiar, entre os pais, filhos, primos, tios, avós e os vizinhos, os colegas de trabalho, e assim a família vai crescendo, vai se ampliando cada vez mais. Isso, gente, é de grande importância esse entendimento para que a gente possa perceber o quanto é importante estarmos aqui encarnados e estarmos usando um corpo físico. É um processo ímpar para a nossa existência. É um processo ímpar para o nosso processo evolutivo, que vai nos levar a grandes entendimentos, a grandes oportunidades de crescer para Deus, porque se nós soubermos nos evangelizar, aperfeiçoar o entendimento de todas as situações, nós poderemos tornarmos um mensageiro, um missionário do bem dentro daquela comunidade. Era compromisso nosso? Talvez não. Mas independente de ser o compromisso real assumido no mundo espiritual, nós temos um compromisso que jamais podemos esquecer. É o compromisso de nos aperfeiçoar. E sempre que nos aperfeiçoamos, angariamos as bênçãos dos espíritos amigos que nos protegem, dos espíritos amigos que nos intuem e de que nos iluminam. Portanto, vamos nos esforçar para aproveitar o momento que nós estamos nessa reserva fisiológica, como a gente fala, para melhor servirmos a causa do bem. Para aproveitar ao máximo o processo de evangelização de nossa alma, educando-nos espiritualmente para as grandes realizações do amanhã. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que precederam. Aquilo que eu sou é um reflexo de quem eu fui. E como disse um grande líder mundial, nós sempre levaremos um pouco daquilo que fomos já nessa vida. Imagine o que fomos nas vidas passadas, quando senhoreamos de corpos, de poderes, de posses, simplesmente pelo abuso, porque desconhecíamos o Evangelho e não éramos educados o suficiente. Abusamos das nossas posses, abusamos do nosso poder, abusamos até da fé, tanto a nossa quanto daqueles que caminhavam conosco, abusamos dos nossos conhecimentos. Portanto, hoje temos que estudar, debruçar sobre um livro para poder aprender, enquanto tem pessoas que dão uma olhada, já aprendi. Então, tudo isso são formas de nós nos educarmos e nos prepararmos para um futuro que pode ser radiante se soubermos aproveitar essa oportunidade. Somos uma sequência existencial. Rochester, na sequência de livros que ele conta a saga de alguns espíritos egípcios, ele mostra-nos que como eles agiam tendenciosamente sempre do mesmo padrão. Aperfeiçoavam sim algumas coisas, mas as tendências eram sempre as mesmas. E se a gente nos observar hoje, nós temos as mesmas tendências de ontem. Procuremos aperfeiçoar as boas e educar as ruins para que um dia elas deixem de existir. Esfalfa-se a investigação científica na Terra, estudando o continuismo biológico. Quanto mais se estuda como é o processo da vida,
Quanto mais se aprofunda no conhecimento da nossa estrutura material, na maioria das vezes, mais se distancia das coisas do espírito. E como nossa mente é seletiva, nós aprendemos aquilo que nós queremos, a pessoa começa a estudar demais o corpo físico, memorizar vários nomes técnicos, e ele se fecha para entender as realidades espirituais. E a realidade espiritual muda toda a estrutura física num piscar de dedos, no estalar de dedos, num piscar de olhos. E fazer com que nosso corpo seja saudável, precisamos ter uma mente saudável. Senão, uma mente entorpecida, enlouquecida, insana, pode trazer grandes problemas, grandes distúrbios para todos nós. Núcleos de cromossomos e veículos citoplásmicos, fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos geneticistas a equação dos problemas da origem, e é natural que, de suas indagações, surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem os caracteres morfológicos e as surpresas da adaptação. Se estudam, descobrem, e cada vez mais descobrem, e cada vez mais surgem dúvidas e indagações. Portanto, nós estamos aqui na Terra passando por determinadas situações para buscarmos o entendimento, buscarmos o aperfeiçoamento da nossa existência, da nossa vida, o aprimoramento do nosso caminhar para Deus. Aprimorarmos-nos é necessário. Aprimorarmos-nos é o ponto de partida para adaptarmos em várias condições adversas. O processo evolutivo da Terra, conforme a ciência vem estudando e mostrando, passou por inúmeras adaptações, por inúmeras formas de aperfeiçoamento das espécies. E, logicamente, que eles estudam a parte material, mas nós que estudamos a parte espiritual entendemos que essa parte material foi aperfeiçoada, foi melhorada, porque existia um aperfeiçoamento, um melhoramento do espírito. E o influxo magnético do espírito, então, interfere no corpo físico, criando modelos cada vez melhores, mais aperfeiçoados. E por mais que a ciência estude, se ela não levar em consideração os fatores espirituais, ela vai ficar perdida, vai ficar sem respostas para muitas perguntas, para muitas indagações. E cada vez mais ficará surpreendida diante de resultados e de possibilidades que sempre irá descobrir. O escalpelo da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea. Já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Olha, gente, tudo vai se fazendo pesquisas, vão se descobrindo muitas coisas com relação à pigmentação da pele, aos grupos sanguíneos, à estatura, uns mais fortes, aquelas pessoas mais atarracadas, com estaturas mais grossas, outros mais franzinos, mais magros, vão chegando a grandes conclusões. Vão buscando filosoficamente, tecnicamente, respostas. Mas essas respostas, posso afirmar, nunca estarão completas. Até que essas pessoas comecem a entender que, acima de tudo, tem que se levar em conta o espírito. A nossa estrutura psíquica molda o corpo físico. Ah, mas eu posso moldar, manipular geneticamente para ter um corpo perfeito. Até o momento que esse corpo, teoricamente perfeito, sentir o peso da consciência cobrando determinados ajustes perante as leis divinas, e ele então entra no processo de degradação ou física ou mental para se adaptar e para quitar a dívida conscienciológica. Para que essa dívida conscienciológica seja atenuada, seja eliminada, nós temos que limpar o nosso perispírito. E limpar o perispírito requer tratamentos energéticos e naturais, caridade, oração, reforma íntima e autoevangelização. É um conjunto de fatores que vai nos levar a impulsionarmos a nós mesmos para esse aperfeiçoamento.
E essa hereditariedade psíquica que ele fala, porque nós carregamos, sim, níveis, padrões energéticos de nossos pais. Reações psíquicas e muito parecidas com os nossos pais. Ímpetos de violência, de paciência, sensação de paz, sensação de agressividade, todos nós carregamos conosco. E o importante é que nós saibamos como construir um mundo onde tenha mais paz, mais serenidade, mais harmonia, para que todos nós sejamos em condições de enfrentarmos a nós mesmos dentro desse processo de aperfeiçoamento, desse processo de entender quem somos e como estamos, para principalmente compreender a parte psíquica do ser humano. Precisamos sintonizar com a luz. Enquanto estudamos só o corpo físico, estamos ainda em sintonia com as sombras, não vou nem dizer trevas, com as sombras. Na hora que começamos a estudar a estrutura psíquica, começamos a despertar para a luz. É que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. É o que a gente já falou. Esses clichês da consciência vai ajudar a moldar o corpo. Vai ajudar a aperfeiçoar o corpo. Aí você conhece a homeopatia e fala assim, mas Hahnemann dizia, se a criança tomar, a gestante tomar sulfuro durante a gravidez, essa criança nascerá com a saúde inacreditável. Mas o sulfuro vai tratar em profundidade a estrutura psíquica. Ele vai eliminar determinadas influências psíquicas que estaria recebendo dos pais. Assim também como os miasmáticos da sífilis, os miasmáticos da psicose, vão estar interferindo para que essa criança tenha aquele miasma atenuado e nasça com mais saúde. As pessoas ainda não querem entender. As pessoas ainda não querem compreender. Mas no dia que todos nós tomarmos consciência dessa beleza que é a homeopatia, só teremos crianças gênio, só teremos crianças muito saudáveis. Isso é possível desde que todos nós nos unamos em prol de entendimento comum, em prol de um raciocínio mais amplo das nossas responsabilidades pessoais e intransferíveis. Na câmara uterina, o reflexo dominante da nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Isso aqui é que é muito difícil para as pessoas entenderem. Mas, ainda no útero, você pode fazer uma série de tratamentos com a pessoa para que ela possa se aperfeiçoar, para que ela possa se melhorar. Tanto por sugestões mentais, como por passes, por tratamento espiritual, pela homeopatia, pelos florais. Sempre terão recursos para que essa criança nasça mais saudável. E então, esses tratamentos energéticos e naturais vão ajudar o corpo físico a se aperfeiçoar, vai ajudar o espírito a imprimir melhores energias no seu corpo físico. Ou melhor, vai permitir aquele espírito reencarnante se autotratar, para que ele tenha melhores condições de enfrentar as adversidades. Já venha menos onerado pelo passado culposo. E ali, naqueles princípios germinativos, nós temos o alicerce do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo, em certa cota de tempo. Então, já na câmara uterina, toda a elaboração do trabalho reencarnatório está programado, está sendo edificado para nós trabalharmos com uma certa cota de tempo, que varia de 2 a 100 anos na Terra, né? De 0 a 100 anos na Terra hoje, pouquíssimas pessoas passam de 100 anos. Então, nós vamos procurar trabalhar nessa edificação, nós vamos procurar construir
dentro desse processo edificante, um mundo melhor para todos nós. Nisso, não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio, com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação de nossos destinos. Dentro do determinismo relativo, em que marchamos para mais altas emoções e pensamento, mais altas formas de emoção e pensamento, na conquista da liberdade suprema. Então não temos que ter um determinismo absoluto. Ninguém pode suprimir o livre-arbítrio. Então, o berço vai nos plasmar, vai nos ajudar. Mas o livre-arbítrio vai nos dar várias oportunidades de seguirmos por caminhos múltiplos. Esses caminhos múltiplos vão estar sendo trabalhados, vão estar sendo construídos dentro da nossa existência para que nós tenhamos condições de melhor servir, para que nós tenhamos condições de melhor realizarmos. Então, dentro do determinismo relativo, com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nosso destino. Então, esse livre-arbítrio vai fazer com que a gente repare o nosso destino através de sofrimento ou de realizações no bem. Ninguém tem que ficar só sofrendo. E muitas das dores, muitas das doenças que nós temos aqui, com algumas doses de homeopatia, elas podem desaparecer. E aí? Se você se cura com algumas doses de um remédio correto, então tem um processo, tem alguma coisa errada no meio do caminho, que não é só seu processo kármico. Porque também o fato de você escolher uma terapia que possa te ajudar a se livrar de um problema, você está usando seu livre-arbítrio para crescer. Lembre-se que, nas palavras de Paulo, depois que fostes iluminado, depois que foste iluminado, suportais grandes provas e tribulações. Portanto, a cada vez que a gente aperfeiçoa, que a gente se melhora, a gente tem condições de melhor servir. Todo determinismo vai ser relativo. E na questão das causas e efeitos, num dos primeiros parágrafos lá do livro Conteúdos Transcendentes, nos mostra que o emaranhado de situações que nós nos encontramos, as atitudes que nós tomamos, vão criando um somatório complexo, que os matemáticos divinos vão dando a devida interpretação, e ali nós vamos sintonizando com grupos necessários ao nosso processo de resgate e reajuste. E aí, como o determinismo é relativo, nós vamos marchar sempre para as mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. Quanto mais você edificar o bem, quanto mais você sentir o bem, mais livre você fica das amarras e das algemas do mal. Vamos trabalhar para que o bem esteja sempre na nossa vida, vamos trabalhar para que o bem esteja sempre fortalecendo a nossa alma. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior, com a soma das realizações que nem sempre são aquelas que deveremos efetuar. Isso aqui é complexo. Ao retornarmos ao plano espiritual, que tipo de realização nós temos? Será que estamos realizando o bem? Será que estamos edificando realmente o bem? O que nós estamos plantando para o nosso futuro? Como nós estamos plantando para o nosso futuro? De que forma nós estamos edificando esse bem que vai nos impulsionar para um amanhã melhor, para um amanhã cheio de luz? Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas terríveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajustes e pagamentos. A modelagem para os sentidos, a modelagem para os nossos sentidos, o inferno torturante em que se nos revelam as queixas e aflições. Portanto, meus irmãos, a gente sempre, todas as nossas reflexões, a gente fala sempre que você é filho de Deus, você merece o melhor, você merece fazer o bem, você merece trabalhar na luz. Por quê? Tudo que nós fazemos aqui vão estar impregnando nossa estrutura psíquica de energias boas ou energias que precisarão ser retrabalhadas.
As energias boas nos alimentam e fortalecem a alma. As energias ruins precisarão ser retrabalhadas, redigeridas para serem eliminadas. Então, que tipo de pagamento você vai ter que fazer pelos seus atos aqui hoje? Você fez o bem? Você foi caridoso? Você ajudou os necessitados? Ou você simplesmente tomou atitudes que fira mais ainda os teus sentimentos? Nós vamos ter no plano espiritual momentos de queixas e aflições ou de regozijo e realizações. Isso depende de cada um de nós, de como conduzimos a nossa vida, de como edificamos esse bem que nós devemos edificar, como construímos as bênçãos de paz, de harmonia e de fraternidade, que devem ser aquelas que norteiam a nossa existência para as grandes realizações do bem. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. E essa bênção do reinício, esse reinício aqui na Terra, se recomeçar a nossa existência, se retrabalhar para um amanhã melhor, depende de como nós estamos agindo, depende de como nós estamos construindo o nosso mundo íntimo, e cada vez mais iremos nos fortalecer se soubermos buscar usar de misericórdia por aqueles que estão no nosso caminho, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando por um processo de reajuste, muitas das vezes expiatório ou provacional. Saibamos ser solidários, saibamos ter misericórdia e compaixão. Retomamos, assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz e devidamente contabilizado nas leis divinas. Quem são seus pais? Quem são seus irmãos? Quem deve para quem? Ainda bem que a gente não sabe. O certo é que um é devedor do outro. E para os nossos pais nós temos uma tremenda dívida de gratidão. E nessa dívida de gratidão que nós caminhamos aqui na Terra, plantando a semente daquilo que vamos colher. Então, nós vamos conseguir liquidar nossos débitos ou contrairmos outros débitos. O balanço efetivo já é devidamente contabilizado na justiça divina. Constantemente o nosso computador espiritual está processando os dados armazenados na consciência. Fez o bem, deixou de fazer o bem, está trabalhando no bem, está fazendo realizações positivas, não está fazendo realizações positivas. Esse computador divino está sempre em trabalho constante. Logicamente que é muito sutil, a gente nem percebe. A menos que a gente comece a ficar meio deprimido, não sabe por quê. Porque alguma coisa lá nas contas não bateu o suficiente de forma justa. Portanto, precisamos trabalhar para edificar. Nós precisamos trabalhar para construir. Para que quando chegarmos diante do balanço das leis divinas, nós tivemos tido a oportunidade de realizar o melhor porque trabalhamos no bem. Porque evitamos fazer o mal. Porque evitamos cair em determinadas faltas que nos levaram ou que nos levam a padecer dor e sofrimento. É desta maneira que comumente renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Portanto, a gente vai entender com essa explicação que nós estamos na Terra para um ajuste de contas, de acordo com as nossas necessidades, seja de realizar o bem e espalhar mais luz, seja de ressarcir as dívidas do passado. Mas para isso, nós assimilamos a essência genética daqueles que nos vêm a dar o jeito de ser, a dar essa forma de ser, nos dá a oportunidade de nascermos aqui na Terra.
E também não podemos esquecer, como foi dito na lição anterior, que também recebemos uma parcela das suas energias psíquicas. Trabalhemos no bem, meus irmãos. Trabalhemos na edificação de um mundo melhor. Trabalhemos nas realizações de um mundo de paz e de esperança, para que essas energias nos envolvam para impulsionarmos-nos na direção de Deus, para impulsionarmos-nos na direção das realizações superiores da alma, nas realizações edificantes do bem. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Então, a hereditariedade, aquilo que nós herdamos dos nossos pais no corpo físico, na questão genética, fazem parte do reflexo mental de cada um. Então não adianta você culpar seu pai por isso ou por aquilo. Importante que você entenda que esses reflexos mentais, esses padrões mentais que você recebeu e que você emitiu, de acordo com as suas atitudes em outras vidas anteriores e no mundo espiritual, vão te dar o corpo que você precisa para os embates dessa vida. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Bom, então, aquelas pessoas que têm filhos problemáticos, com grandes transtornos físicos ou mentais, elas podem ser pessoas que estão passando pela expiação, lógico, estão espiando, estão tendo um filho com muitos problemas, ou podem estar como missão de ajudar aquele filho a se corrigir para chegar a crescer para Deus. Quando ele fala de monstruosas, é um padrão mental de grandes complicações. Não vamos esquecer a parte física. Aqueles filhos que só dão problema para os pais, que roubam, filhos que partem para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, ferindo profundamente o coração da família. Algumas vezes foi falha na educação. Não podemos desprezar essa parte. Mas muitas das vezes é força da sintonia espiritual. E eles só vieram pelaquela família porque foi uma dádiva divina oferecida pelos pais, que se submeteram a esse patamar de angústia e de tristeza para serem partícipe do processo evolutivo da humanidade, ajudando esses filhos rebeldes a ter direito a um corpo físico aqui na Terra, para que eles possam trabalhar, para tentar realizar o melhor, para tentarem realizar, sob as bênçãos do amor e da paz, uma vida mais feliz, uma vida plena de realizações no bem. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no berço, usando o divino atributo da caridade. Então o espírito, já entendendo os processos evolutivos da vida, ao saber que algum companheiro do passado está preso nas regiões inferiores, ele se oferece para vir, para resgatá-lo e ajudá-lo a dar um corpo físico, mesmo que muito limitado, para que ele possa conduzi-lo ao bem. E logicamente que esses filhos que vêm ao mundo, com todos os processos de limitações, eles são filhos de Deus também. Merecem ser amados, merecem ser respeitados, merecem ser entendidos. Mas eles precisam de passar pelo reajuste de suas dívidas e reajuste de suas contas. E todos nós, um dia teremos que passar por posições de grande dificuldade para ressarcirmos as nossas dívidas. Todos nós. Que estejamos com as mãos cheias de bênçãos, que estejamos com as mãos cheias de luz, para que, deparando com essas dificuldades, com essa realidade, nós possamos crescer e nos aproximar de Deus. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é reflexo da nossa necessidade, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com um trabalho digno de restauração, melhoria e engrandecimento. Nós estamos buscando crescer para Deus, nós estamos buscando aperfeiçoar nossos sentimentos, procurando estar melhor amanhã? Ou simplesmente deixa passar, talvez
um dia dá para a gente fazer. Vamos estar atentos. Vamos procurar construir. Vamos procurar edificar. Porque nessa busca de construir e edificar, nós estaremos resgatando e restaurando um passado delituoso e buscando melhorar ainda mais os engrandecimentos para o futuro que chega. Unamos-nos as mãos e procuremos trabalhar, reformulando o nosso entendimento para melhor servirmos. Na verdade, de que Ele, na certeza de que a Ele fomos trazidos ou atraídos pelo segundo, os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Então, se nós estamos trabalhando para edificar um futuro e reparar no passado, nós temos que ter a certeza que fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na predisposição de nosso destino perante o futuro. Como você está irradiando a sua vivência atual? Você foi atraída para ela, ou foi trazida para ela, conforme ele está dizendo ali. Mas segundo esse processo regenerativo da alma, você vai ter que arcar com as consequências do passado, para refletir melhor no futuro. Portanto, trabalhemos na busca por essa edificação desse sentimento, na busca por edificação do amor e da paz em nossas vidas. E somente assim saberemos vivenciar o amor e a paz, construindo um mundo de muita fraternidade, de muita luz para nós. Depende de como caminharmos com o berço que chegamos. Esse berço que recebemos ao chegar no mundo foi aquele que a misericórdia divina pôde nos oferecer, para que com segurança pudéssemos trilhar por vários meandros do processo evolutivo até estabelecermos um padrão de luz, um padrão de paz, um padrão de bênçãos que é necessário a todos nós, a todo o nosso caminhar, a toda a nossa existência. Fique com Deus, fique com Jesus. Você é filho de Deus, você merece o melhor. E, portanto, você merece estudar o livro Pensamento e Vida para você se aprimorar e aperfeiçoar seu coração, seus sentimentos, suas emoções e crescer se aproximando do Pai. Fique com Deus. Que Jesus abençoe você e sua família. Lembre-se, você é filho de Deus. Você merece o melhor e, principalmente, precisa aprender a trabalhar nas lides, na seara do bem, na seara da luz, para que a luz fortaleça e alimente o teu espírito na direção do Pai. Muita paz, muita luz, muitas realizações.